Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Porque quando a gente pensou nessa conferência, Deus trouxe algo no meu coração. E eu acredito que esse tema que foi colocado, a gente não trabalha muito em tema, né? Mas esse tema que foi colocado, eu sei que não foi por acaso. E quando o Senhor me deu o texto lá de Isaías 58, eu falei, o Senhor tem algo para fazer. O Senhor tem algo para falar. E eu queria convidar você a orar e preparar o seu coração para ouvir a voz de Deus, né? Ouvir aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração nessa noite. E como eu disse ontem, de repente Ele vai precisar mudar algumas chaves dentro de você, não é? Tirar talvez uma mentalidade, algo que você estava tão familiarizado, há tantos anos acostumada com isso, de repente Deus vai te mostrar que é um novo tempo, que você precisa dar uma renovada na sua mente, como diz a palavra do Senhor, porque Ele quer fazer coisas na sua vida, não é? Mas algumas coisas você precisa abandonar, algumas coisas você vai precisar decidir, permitir que o Senhor mude algumas chaves dentro de você. E eu acredito que Ele está aqui e Ele quer fazer isso. Então, só depende de você, do seu coração e daquilo que você veio buscar do Senhor nessa noite, amém? Então, papai, nós estamos tão, tão felizes de estarmos aqui. E sabemos que o Senhor preparou esse dia em especial para derramar ainda mais nos nossos corações. Sabemos que é algo dos céus que o Senhor quer falar, papai, e queremos estar com o nosso coração totalmente aberto para o Senhor. A nossa mente agora totalmente voltada para o Senhor, ó Deus, e para aquilo que o Senhor quer fazer. E de fato, se há algo dentro de nós que o Senhor precisa tirar, extrair, arrancar, que seja esse a noite, que seja esse o momento do Senhor fazer isso. Coisas que o Senhor precisa colocar no nosso coração, na nossa mente, papai, estamos aqui, porque queremos viver, papai, para agradar o teu coração, para alegrar o Senhor, queremos viver e cumprir os teus propósitos, papai. Estamos dizendo nessa noite sim, sim, para todos os teus sonhos, para toda a tua palavra, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar a partir de nós e através de nós, Deus, e em nós. Então estamos sedentas por mais do Senhor. Fala conosco, papai, porque nós queremos mais de ti nessa noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, o texto é lá de Isaías 58, versículo 11 e 12. Eu vou ler, eu acho que é a versão NVI. Então a versão NVI diz assim, Isaías 58, verso 11 e 12. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Então, o nosso tema é faça a diferença e seja a diferença. Cada um de nós, queridos, é responsável por suas escolhas, não é? Se elas estão te conduzindo para um propósito para o qual nascemos ou não, porque de verdade eu acredito que todas nós temos um propósito. O Senhor nos criou, nos formou e nos colocou nesse tempo, nesse lugar, na cidade que você está inserida, no estado onde você está inserido, quer você goste ou não, o Senhor te colocou neste lugar, porque é algo que o Senhor quer realizar através da sua vida. Eu acredito que há um propósito, sim, do Senhor para a sua existência. Não é? Você não vai passar e você tem um propósito. E você precisa fazer, precisa cumprir o propósito dos céus. Por quê? Porque senão alguém vai deixar de ganhar alguma coisa através da sua vida. Porque você está aqui para abençoar vidas, você está aqui para tocar vidas, você está aqui para reconstruir muros, você está aqui para restaurar casas, entende? Você é essa árvore bem plantada junto a ribeiros de águas. E quando essa árvore está plantada a ribeiros de águas, ela floresce. Ela floresce e ela dá muitos e muitos frutos, porque esse é o desejo do Pai para mim e para você, que eu e você demos frutos. E não poucos, e são muitos. Esse é o desejo do Senhor para nós. Você foi chamada para multiplicar. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João 15, 5. E agora eu vou ler na versão A Mensagem, tá bom?
para você entender. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Uau! Isso é o teu pai falando para você. Quando você estiver unido a mim, num relacionamento íntimo, você não imagina a colheita que você vai produzir, você não imagina. Então você foi chamada para multiplicar e para dar muitos e muitos frutos. Mas você já precisa fazer uma análise aí na sua vida. E nessa noite eu quero só trazer uma reflexão para você. Analisa para onde os teus caminhos estão te levando. Se você está cumprindo de verdade o propósito do Senhor no seu tempo, hoje, o que você tem feito? Se você se tornar a pessoa que precisa ser, você muda qualquer coisa em sua vida. Se você se tornar na pessoa que você precisa ser, você muda qualquer coisa na sua vida. Porque eu acredito, queridas, que o Senhor já nos empoderou com o Espírito Santo dele. Tudo já está aí dentro de você. Entende? Está tudo aí dentro de você. O que você e eu precisamos entender, exatamente isso. Tudo ele já nos deu. A gente só precisa realizar. A gente só precisa obedecer. Nós só precisamos o quê? Nos mover, fazer alguma coisa. Porque o poder está aí dentro de você. O poder habita em mim e habita em você. Entende? Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer algo. Por quê? Porque Deus está contando comigo, com você, e isso é demais. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Mas nesse tempo Ele está chamando você, mulher, para realizar algo. E o Senhor está nessa noite te chacoalhando, falando: para, dá um basta na sua mesmice, dá um basta na sua paradice, não sei nem se existe essa palavra, eu quero que você entenda, dá um basta nisso. E se mova, porque há algo que Ele quer realizar através da sua vida. Você está inserida num lugar, Deus colocou num lugar, porque Ele quer realizar através da sua vida. Entende? Está tudo dentro de você. E aí você pode relembrar a palavra de ontem. E eu acredito que esse Deus é tão tremendo que tudo vai se religar. Você vai entender, porque ontem foi um startar em nós. O que veio a palavra ontem? Falar: ei, você não é uma pessoa comum. Você acha que você é comum. Mas o Senhor colocou o extraordinário dentro de você e dentro de mim. Então não somos pessoas comuns. Somos pessoas que precisamos realizar o extraordinário de Deus. E o extraordinário dele habita em mim e habita em você. Isso é demais, entende? Então nós precisamos nos mover. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Isso não fui eu que escrevi. É claro, é esse Jim, alguma coisa que eu não sei falar. E ele falou exatamente isso. O sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Você precisa se tornar a pessoa que o Senhor sonhou que você se tornasse. Está tudo dentro de você. De qual história você faz parte? Daqueles que estão fazendo, daqueles que estão realizando ou daqueles que estão paralisados? Faz uma análise de que lado da história você está. Será que a criança que você foi se orgulharia do adulto que você se tornou? Para pensar. Entendeu? Será que a criança que você foi se tornaria orgulhosa do adulto que você é, realizando o que você tem feito? São coisas para a gente parar e pensar. E eu acredito que o Espírito Santo está nos provocando nessa noite. Entende? Porque é o basta. Nós precisamos acordar, porque esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo de realizar e esse é o nosso tempo de formar aqueles que estão vindo para realizar coisas ainda maiores, mas eles só farão se virem eu e você fazendo. Então esse é o nosso tempo, nós precisamos fazer isso. Mas será que a criança que você foi se orgulharia do que você tem se tornado, do que você tem feito, do que você tem realizado, das coisas que você tem falado, do que sua vida tem se refletido? Você precisa se tornar um modelo de vitória, porque é aquilo que o Senhor quer. Que eu e você nos tornemos um modelo de vitória, sim ou não? Sim! Eu já respondo por vocês. O Senhor quer, Ele nos chamou para isso.
Entende? Ele nos chamou para isso. Pare de esperar que as coisas aconteçam e faça com que as coisas aconteçam. Para de esperar, porque às vezes você está esperando, né? Chegar o tempo, é a palavra de ontem. Você está esperando. Chegar o tempo, você está esperando se casar, você está esperando ter mais dinheiro, você está esperando ter uma casa melhor, você está esperando ter um carro melhor. Para de esperar. Se tornar. E faça com que as coisas aconteçam. Porque está tudo dentro de você. Aí, eu quero ler o texto de Isaías 58, na versão A Mensagem. Olha só como é demais. Eu gosto dessa Bíblia, sabe por quê? Eu brinco, que fala, não precisa nem traduzir, gente, porque tem coisas que a gente precisa traduzir, desenhar, e se precisar, dar cambalhota aqui para que vocês entendam. E essa Bíblia, ela é muito bacana. A linguagem dela é extraordinária. E olha só, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas e reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Você precisa receber essa palavra. E você precisa sair daqui entendendo que você é essa que reconstrói. Por favor, você não é essa que destrói relacionamentos, que destrói casamentos. Você não é essa. Você é aquela que reconstrói, aonde há muros destruídos, você ajuda a construir e não a derrubar, amada. Como eu sou de casa, eu posso falar, né? Pronto, falei. Vira a chave, amada. Você foi chamado para tocar vidas e levar a luz. E não levar trevas. Aí o mundo já está cheio de trevas. Você não precisa aprofundar as trevas. Ou levar ainda mais uma tempestade. Você precisa levar luz. Então você não destrói mais nada. Você não destrói amizades. Você é aquela que une. Você é aquela que une. Por quê? Porque Deus nos chamou para isso, porque nós somos essa fonte, essa árvore bem plantada, Somos essa árvore plantada junto à fonte, estamos unidas à fonte. E essa fonte produz vida em nós. Produz vida. Vida. E o Senhor chama a mim e a você para quê? Para fazer a diferença. Só faremos a diferença e seremos a diferença se agirmos dessa forma. Se agirmos da forma que o Pai se agrada. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Algumas coisas que nós precisamos fazer, que eu entendo, algumas atitudes que nós precisamos tomar para ser a diferença, para fazer a diferença. E a primeira delas são coisas, na verdade, que a gente só vai relembrar. É um reforço, tá bom? Porque eu quero acreditar que tudo isso você já sabe. Mas talvez está faltando coragem. Coragem para você tomar algumas atitudes. Coragem para você tomar alguns posicionamentos. Coragem para você dizer não a algumas coisas que o Senhor já mandou você dizer não. E você insiste em falar sim para coisas erradas. Por isso que você está patinando, por isso que você não avança, por isso que você não faz as coisas que o Senhor quer que você faça. Você é influenciadora. Por quê? Porque se você não influencia, você é influenciada. Entende? Ou uma coisa ou outra. Então, nós estamos aqui para influenciar. E você é essa. Deus nos coloca em lugares estratégicos, de relevância, em lugares onde talvez somente você tenha acesso. Já parou para pensar que talvez o seu emprego tão difícil, não é? Que você está lá praguejando, reclamando com Deus, é exatamente o lugar que o Senhor te colocou para transformar o ambiente, para influenciar pessoas, para fazer daquele ambiente de trevas um lugar de luz.
Porque o Senhor nos leva em lugares que muitas vezes nós não queremos, amadas. Eu entendo isso. Mas se um dia nós dissemos sim ao Senhor, eu acredito que todos nós falamos um dia sim. Ai, sim, Senhor, pode me usar, Senhor, me leva a fazer algo. Então, você disse sim. Como Ele faz, é com Ele. Não é? O jeito dele agir é com Ele. A gente só fala sim, não é? E quando nós dissemos sim para o Senhor, nos use, sim, eu quero ser essa luz, sim, eu quero ser o sal, o Senhor nos leva a lugares que muitas vezes nós não queremos. Mas é ali que nós precisamos refletir Jesus. Num lugar onde há luz, você só ajuda o quê? A aumentar a luz, não é? E num lugar de escuridão, é ali que você precisa estar. Então, muitas vezes, você está nesse lugar, porque Deus colocou ali. Então, ore e fala, Deus, qual o propósito da minha vida nesse lugar? O que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Qual a vida que eu preciso abençoar? Qual o casamento que eu preciso ajudar a restaurar? Qual filho, qual jovem, para quem que eu preciso ser luz? Para quem que eu preciso levar as boas novas do Evangelho e essa que transforma, que liberta, que cura, que salva? Assim como aconteceu com a minha vida e aconteceu com a sua. Quem que o Senhor precisa tocar através da minha vida no dia de hoje? Todos os lugares. É num salão, Deus vai colocar pessoas assim. E que ao invés de você ajudar na fofoca, você corta a fofoca e você fala de Jesus. Você fala daquilo que Jesus fez na sua vida. Por isso que a gente não precisa aumentar ainda mais o caos. Nós não precisamos aumentar mais o caos. O caos já está aí no mundo instaurado. Nós precisamos pacificar e levar Jesus. Entendeu? Então, em todos os lugares, querida, em todos os lugares, é no supermercado, aonde você estiver inserida, é num colégio, é dando aula, amém. Ali você está tocando vidas. Imaginou quantas crianças você influencia, quantos jovens você influencia, quantos funcionários, quantas pessoas estão do seu lado que podem ser influenciadas por você ou não. Então, você precisa pensar de que forma você está influenciando, de uma forma negativa, não é? Se você chega todos os dias praguejando, reclamando, murmurando, como é que as pessoas vão ver Jesus em você? Uma vez eu vi uma camiseta escrita assim, olhe para mim e ache Jesus. Primeiro princípio eu achei, uau, que legal. Aí depois eu parei e reli. Olhe para mim e ache Jesus. Eu falei, será que... Aí eu fiz essa reflexão. Será que eu teria coragem de usar essa camiseta? E se as pessoas não vissem Jesus em mim? Ou não virem Jesus em mim? Mas as pessoas precisam olhar para mim e para você e achar Jesus no nosso olhar. Achar Jesus no nosso falar. As nossas palavras precisam ser as palavras que Jesus falaria. As nossas mãos precisam ser as mãos que Jesus afagaria, que Jesus tocaria. E onde Jesus tocava, ele levava vida, ele levava cura, ele levava milagres, ele levava transformação, sim ou não? Nós precisamos refletir Jesus, porque o Senhor nos chamou para isso. Então nós precisamos parar e decidir influenciar para o bem e não para o mal. Você é a portadora da luz. Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Então você precisa refletir esse Jesus na sua vida e influenciar em todos os lugares, seja num supermercado, aonde você estiver, seja numa fila de banco, aonde você estiver, seja esperando um ônibus, esperando uma carona, aonde você estiver, você pode influenciar. Seja nas redes sociais, ali você pode influenciar. Se não for para influenciar, não poste nada, não coloque nada, né? E não curta nada. Mas você precisa influenciar em todos os momentos. A partir do momento que você acorda e você abre os seus olhos, ali você fala, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Eu preciso influenciar vidas, eu preciso tocar vidas, eu preciso levar o teu amor, as pessoas precisam conhecer Jesus. Vem comigo, o que eu vou fazer hoje? Você está aqui para influenciar. Então, a partir de hoje, influencie. Em todos os lugares, até aqui na igreja, porque às vezes a gente vê a irmã roubando bênção da outra irmã, né? Não é assim? Todos os lugares, entende? Em todos os lugares. O Senhor nos colocou para influenciar. E é nesses momentos, nesses lugares,
que nós mostramos a quem nós pertencemos. Se você pertence a Jesus ou não. E eu queria ler um pedacinho do texto lá de Daniel. A vida de Daniel é muito linda, a história de Daniel é muito tremenda. Mas eu quero ler só o primeiro capítulo, alguns versos da palavra do Senhor. Porque Daniel, para mim, foi um desses que ele e os seus amigos decidiram influenciar. Olha só que lindo. Daniel 1, do verso 1 ao 5. A palavra de Deus fala assim. Era o 3º ano do reinado de Joaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou o rei Joaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os seus utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Sinear. O rei ordenou a Aspenaz, chefe de pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens que fossem saudáveis e de boa aparência, inteligentes e de boa formação, de potencial para cargos de liderança no governo, gente de elite, e lhes ensinasse a língua e a cultura da Babilônia. O rei ordenou também que servissem a eles o mesmo cardápio do rei. Comiam do bom e do melhor e o mais fino vinho. Depois de 3 anos de treinamento, assumiriam cargos na corte do rei. E olha o verso 8, a parte A, o que diz. Mas Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas, sim ou não? Sim. Você escolhe o que você vai fazer. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E como você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você sabe o melhor caminho a tomar. Você sabe o caminho que você precisa tomar para agradar o coração do Pai. E Daniel decidiu. Ele tomou um posicionamento. Foi: eu amo tanto meu Deus, eu amo tanto meu Deus, que eu não posso fazer nada para desagradá-lo. E se você continuar a ler esse texto, você vai ver que esse chefe aqui, ele ficou com receio, não é? Porque Daniel pediu o quê? Para comer as verduras, os legumes, e ele não ia beber vinho. Então ele ficou preocupado, falou assim: não, os meninos vão ficar fraquinho, né? Magrinho, não vai dar certo, porque o rei ia escolher os mais saudáveis, não é? E ele falou: vamos fazer um teste? Me deixa comer esses alimentos e depois a gente vê o que acontece. E a palavra de Deus fala porque ele agradou o coração de Deus, não foi? Com essa atitude. Eles estavam mais saudáveis e eles continuaram se alimentando dessa forma. E você sabe o que aconteceu. Mas para mim a palavra-chave aqui é decidiu. Ele decidiu. Decidiu não se contaminar, decidiu influenciar, decidiu cumprir o propósito dele, ele decidiu. Fazendo o que fosse necessário, pagando o preço que fosse necessário, mas ele decidiu. Talvez é isso que precisa acontecer comigo e com você nessa noite. Decidir obedecer o Senhor, decidir obedecer a sua palavra. Só decidir, se posicionar. Você decide o caminho que você vai tomar, já sabendo para onde você está indo. E o influenciar alguém, para o bem ou para o mal, me leva a tomar atitudes sensatas, atitudes coerentes com quem Deus é. Quem Deus é em sua essência. Por conta daquele que habita em nós, nós temos o poder, nós temos o Espírito Santo. Para quê? Para restaurar vidas, restaurar lares, como eu falei para vocês. E infelizmente nós também temos o poder de destruir. E você é propagador do quê? O que você tem propagado até agora? Como eu falei, o caos, a desgraça, o desespero para as pessoas? Ou você está gerando vida? Ou você está levando esperança ao perdido? O que você está fazendo com a vida que o Senhor te deu? Sabe o texto de Romanos 12? Eu quero ler para vocês, 1 e 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus.
como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Permita que Ele faça isso nessa noite. E decida sair daqui para influenciar pessoas, em nome de Jesus. Em segundo lugar, você precisa saber a quem você pertence. Saber a quem pertencemos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você precisa de uma vez por todas. E eu não posso me delongar nesse assunto. Mas você precisa ter a sua paternidade bem resolvida em Deus. Porque se você não souber a quem você pertence, você vai ficar patinando. Você não vai chegar a lugar nenhum. E vocês sabem que eu falo de experiência própria. Porque eu vivi muitos anos isso. Então você precisa saber a quem você pertence. Saber a quem você pertence faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque você se posiciona e decide ouvir somente o que o teu pai diz a seu respeito. Porque é só isso que importa. Mas quando nós estamos confusas, nós acreditamos nas mentiras de Satanás, nós acreditamos nessas vozes. Paramos de ouvir Deus, ou não acreditamos, ou duvidamos. Nós ficamos com, e se? Mas e se eu fizer tal coisa? O e se não faz parte. Se você sabe o Deus que você pertence. Porque Ele fala sim ou não. Não existe e se eu quiser tentar fazer tal coisa. Entende? Se você sabe de verdade a quem você pertence, se você sabe de verdade que você é filha, que você tem a sua identidade nele, firmada nele, o seu maior desejo vai ser agradar o seu Pai que está nos céus. E aí você passa a ouvir só a voz dele, porque as outras vozes não importam. Importa o que ele está dizendo a meu respeito. É isso. Lembra do filho pródigo lá em Lucas 15? Eu também não vou ler esse texto, você pode reler em casa. É muito interessante porque quando o filho retorna para casa, não é, e tem aquele encontro com o filho mais velho com o pai, e o filho mais velho fica tão indignado, não é? E ele fala algo ali no final. Ele fala, meu filho, você estava comigo há tanto tempo. E assim, na verdade, tudo que eu tenho é seu. Só que esse teu irmão, ele estava morto. Porque viver longe de Jesus é morte. É morte. Não adianta estar na casa do Pai só realizando, só fazendo, entendeu? E não o tendo como seu Pai. Não adianta. Porque a intimidade, o nosso relacionamento com Deus vai se desenvolver dessa forma. Quando nós não entendemos que Ele é o nosso Pai. E quando temos a nossa identidade firmada nele, as coisas mudam. Tudo muda. O teu relacionamento com Ele vai mudar. Quando você entender que Ele é o teu Pai. E que Ele te ama. E que Ele tem o melhor para você. E que Ele tem herança, Ele tem tudo para te dar. Mas você precisa entender isso. Então você precisa parar de acreditar nas mentiras de Satanás. Dá um basta. Se você sofreu até hoje com a rejeição, dá um basta nisso. Põe um ponto final essa noite nisso. E decida correr para os braços do Pai. E deixa Ele te abraçar nessa noite. Que a minha cura veio dessa forma. Quando eu permiti que o Senhor me abraçasse num dia. E eu sentisse o abraço de um pai. E Ele falasse tudo aquilo que eu queria ter ouvido do meu Pai. E nunca ouvi. Mas eu ouvi do meu Pai Celestial. Eu ouvi do meu Pai. E o meu relacionamento com Ele mudou a partir desse momento. Entende? Porque de repente você está patinando justamente nessa questão da paternidade. E o estrago que Satanás tem feito. Não é? Nos dias de hoje. Quantas pessoas feridas, machucadas e ferindo seus filhos. Porque foram feridas. Mas nós vamos chegar lá. Que também esse é um outro ponto que eu quero tocar. Mas você precisa sair daqui com a sua identidade bem firmada nele, sabendo de verdade quem é o seu Pai e decidida a ouvir só o que ele fala a seu respeito, porque é só isso que importa na verdade. Terceiro lugar, você precisa decidir agradar o seu Pai somente.
Queridas, a gente não consegue agradar todo mundo, tá? Você precisa fazer uma escolha. Muitas vezes, se você vai agradar as pessoas ou se você vai agradar o teu pai. E deixa eu te falar um segredo. Agrade o teu pai, que é a melhor coisa. Porque por mais que você se esforce, você não vai conseguir agradar todo mundo. Por mais que você se esforce, sempre vão existir pessoas que vão te julgar, entendeu? Que vão, na cabeça delas, elas têm uma ideia de quem somos, né? Mas se você decidir agradar as pessoas, você vai se desgastar, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Então, o que você faz? Decida agradar o Senhor. Decida agradar o seu Pai. E eu e você sabemos como agradar o nosso Pai. Nós sabemos como agradar. Nós sabemos como tirar um sorriso do Senhor todos os dias quando a gente deitar. Eu fico imaginando, porque essa é a minha oração. A minha oração, quando eu deito, eu falo, Senhor, será que o Senhor sorriu comigo nesse dia? Será que as atitudes que eu fiz, aquilo que eu falei, ou um olhar que eu lancei, agradou o teu coração? Porque é isso para mim de verdade que importa. E vocês sabem disso. Eu sou calma, eu sou mansa, eu tento ser a mais amorosa possível. Mas entre te agradar e desagradar o meu Deus, desculpa, mas eu vou agradar o meu Deus. Porque essa é uma decisão que eu tomei, importa agradar o Senhor. Então você precisa decidir agradar a Ele e obedecer nos comandos, nos direcionamentos, naquilo que Ele tem falado para você fazer e realizar. Você tem, como eu já reafirmei, o Espírito Santo habitando dentro de você e Ele fala. Ele fala. Tá? Eu não consigo entender. Pessoas às vezes que chegam para mim e falam, pastor, o Espírito Santo não fala comigo. Eu falo, como não fala? Ele fala. É que de repente você está falando tanto que não está ouvindo ele falar. Né? De repente no teu tempo com ele, no teu tempo de intimidade, você só fala. E a hora de se aquietar, acalmar o coração e deixar ele falar, você vira as costas e vai embora. Amada, mas ele fala constantemente, ele fala desde o momento que você acorda, ele fala durante o momento que você está tomando café, durante o momento que você está dirigindo, que você está indo para o trabalho, que você está realizando as suas coisas, que você está com os teus filhos, que você está com o teu marido, teu momento de lazer, ele fala o tempo todo. Reconheça a voz dele, mas para você reconhecer a voz dele, você precisa saber quem ele é. Mas ele fala, amada, ele fala. Então decida obedecê-lo em tudo, decida agradá-lo e decida ouvir essa voz que fala contigo todos os dias. Ou de repente você está abafando essa voz, como eu disse. Mas de coração, é porque eu amo muito vocês. Ele fala. Então se aquiete e deixa ele falar com você. Deixa ele falar. Quando você acordar, não já acorda reclamando. Ai, Deus, mais um dia de trabalho. Ai, pai, esse sol de Araçatuba que eu não aguento. Não. Já acorda falando, Deus, papai, muito obrigada por mais um dia. Pai, que lindo esse sol, vai secar as roupas do meu varal. Papai, que linda essa chuva, vai molhar as minhas plantas, eu não preciso molhá-las. Não é? Pessoas estão sendo abençoadas. Papai, vem comigo tomar um café da manhã. Senta aqui comigo, não tem problema, pode ser só um café preto, amado. Chama ele para sentar ali. E começa a conversar com ele. Oh, Deus, obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu marido que roncou a noite toda. Né? Obrigada, papai. Obrigada, entendeu? O problema é que a gente coloca já as palavras ruins na nossa boca e a gente já começa declarando um dia ruim, péssimo. Reclamando, murmurando. Como é que você vai querer transformar o ambiente? Você não vai transformar. Como é que você vai querer levar luz? Você não vai conseguir. Você já sai carregando trevas. Não é? Então, entende? Vamos ouvir a voz de Deus e decidir obedecê-lo. Decidir obedecê-lo. Eu sei que muitas vezes, queridas, infelizmente, por talvez darmos mais vazão à nossa carne, como eu disse, a gente de alguma forma consegue desagradá-lo. E vocês têm ouvido constantemente a gente falar aqui, e essa frase não é nossa, que a nossa carne nunca melhora.
A nossa carne tem que estar constantemente na cruz. Não é o nosso eu, as nossas vontades. Quando nós conseguirmos fazer isso todos os dias, já é um passo para agradar o Senhor. Porque não são as minhas vontades que precisam prevalecer, é a vontade dEle. É assim que a gente consegue agradar o coração do Pai. E de verdade, eu reafirmo, Ele constantemente fala, sempre. O problema é que às vezes, talvez, a gente escolhe não fazer, não é? Ou não obedecer àquela voz. Mas decida ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Quarto lugar, nós precisamos, para ser a diferença e fazer a diferença, ter as nossas questões interiores, emocionais resolvidas. Nós precisamos. Ou você cura a sua ferida, ou você se transforma num transmissor de doença. Como a gente está no auge, né, dessa doença aí, você não quer ser nenhum transmissor de doença. Eu não vou perguntar, porque ninguém vai levantar a mão, em nome de Jesus, né? Ninguém quer ser esse tipo de pessoa. Mas se você não tem as suas questões interiores, as suas feridas internas, emocionais, curadas e resolvidas, infelizmente, você vai contaminar as pessoas ao seu redor. E não é deixando no mar do esquecimento, querido, não é deixando lá num quartinho escondido que a gente tem essas questões resolvidas. As nossas questões de dores, de frustrações, de perdas, só serão resolvidas ao pé da cruz. Só serão resolvidas se nós expusermos elas para o Senhor. É dessa forma que Ele vem e sara, senão não tem como Ele sarar. Entende? Mas você precisa, para você fazer a diferença, você precisa ter as suas questões interiores curadas, entende? Você precisa de repente perdoar aquela pessoa que você reluta em não perdoar, querida. Você precisa perdoar, porque a cura vem através disso. E é decisão. É decisão. E na verdade, é obedecer ao mandamento do Senhor, não é? Que quem falou para a gente perdoar? Ele. Então, perdão, para mim, é obediência ao mandamento do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pastora, mas eu não estou sentindo de perdoar. Claro, porque perdão não é sentimento. Perdão é um mandamento. O Senhor falou, perdoa, porque senão eu não perdoo vocês. Perdoa, porque da mesma forma que vocês perdoam, eu perdoo vocês. Entende? A gente não vai sentir vontade de perdoar alguém que machucou a gente, alguém que nos rejeitou, alguém que de repente abusou, alguém que nos frustrou. A gente não vai sentir vontade, amada. Né? Temos ainda a nossa natureza aqui. Né? Mas é uma decisão. Mas você só vai conseguir ser a diferença se você tiver isso resolvido ao pé da cruz. Então faça isso nessa noite. Tá? Eu não estou falando para você apagar a sua história. Eu acredito que da história que o Senhor construiu até hoje contigo, Deus vai usar para a glória dele. E você vai tocar vidas. Porque na área que nós mais somos machucadas, queridos, é a área que quando nós permitimos, o Senhor usa as nossas vidas para curar outras vidas. Ele faz isso, ele transforma o nosso pior momento no quê? No melhor momento. Porque esse é o nosso Deus. Ele usa até a nossa ruim história. Né? Talvez de antes de conhecer Jesus. E se nós colocarmos e permitirmos Ele usar, Ele usa para a glória dEle. Mas nós precisamos ter todas as nossas questões emocionais bem resolvidas. Senão a gente não consegue fazer a diferença. Sabe por quê? Senão você vai continuar essa mulher amargurada, rancorosa. Por quê? Porque tem algo ali dentro que não foi tratado. E precisa ser tratado, porque o tempo não apaga, o tempo não é remédio para isso. Remédio é Jesus. Ele é o remédio para isso, entendeu? Então você só vai ser a diferença quando você permitir o Senhor fazer isso. E é a melhor coisa do mundo. Quando o Senhor curou o meu coração, quando Ele me curou, né, nas minhas questões interiores, e quando eu consegui perdoar meu pai, quando eu consegui perdoar minha mãe, uau! Quantas coisas tremendas aconteceram na minha vida. Mas foi a partir de uma decisão, não é? Eu decidi obedecer o Senhor. Eu decidi, não é ser tratado. Eu decidi que o Senhor poderia fazer isso na minha vida. Doeu? Claro que doeu. Porque você relembra coisas, não é?
Você relembra pedaços ruins que você passou, que você não quer relembrar. Mas precisamos, para que o Senhor venha e sare a ferida. A cicatriz sempre vai ficar ali. Mas a cicatriz é aquela lembrança, não é, que está ali de que o Senhor veio, de que o Senhor curou, de que o Senhor transformou e que Ele vai usar a sua vida para transformar outras vidas. Porque é isso que Ele quer fazer através da sua vida e através da minha vida. E tem aquele verso que eu gosto tanto, né? De Provérbios 17, 22. Então eu vou ler em duas versões que para mim são as melhores, tá? A primeira é na mensagem. Ela fala assim: a disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. E na nova tradução na linguagem de hoje fala assim: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Estar sempre triste é morrer aos poucos. E aqui você pode relembrar rapidamente a história de José, não é? José sofreu tanto. José passou por tantas coisas. Ele foi acusado de coisas que ele não cometeu. Ele poderia guardar tanta amargura, ódio no seu coração, não é? Mas ele entendeu o propósito dele. E ele tirou da dor, daquele pior momento, e transformou no melhor momento da vida dele. E usou isso para a glória do Senhor, e abençoou uma nação toda. Entende? Talvez, eu acredito que várias de vocês não foram acusadas injustamente, né? Você não teve um homem louco correndo atrás de você, te agarrando, te segurando a força, eu espero. Né? Porque foi o que aconteceu com José, né? Uma mulher doida, cheia de pomba-gira, e saiu correndo atrás dele. Essa história de José, não é? Irmã, não faça isso, por favor, não seja comparada. A esposa de Potifar, misericórdia. Mas foi isso que aconteceu com José. Não tem ninguém correndo atrás de você, eu espero. Né? Você não foi empurrado num poço por seus irmãos. Você não foi vendido. Olha o que aconteceu com José. Você foi parar na prisão? Não. E José perdoou. José decidiu fazer isso, porque ele sabia o propósito da vida dele. Então decida ser curada na sua área que mais te machuca. Porque só assim você pode fazer a diferença na vida de alguém. Só assim você pode ser a diferença que o mundo tanto precisa ver em mim e em você. A profundidade da sua mágoa determina a intensidade da sua resposta. A profundidade da sua mágoa determina a intensidade da sua resposta. Muito bem, quinto e último para encerrar. Decida pagar o preço e ir na contramão do mundo. Queira ser amigo de Deus e inimigo do mundo, e não o contrário. Que é isso que a palavra nos fala. Que nós precisamos decidir de quem nós queremos ser amigos. Então queira ser amigo de Deus. E para isso você vai precisar ir na contramão. Para isso você vai precisar falar tantos nãos. Para isso você vai precisar se posicionar. Para isso você vai precisar tomar algumas decisões. Você precisa fazer isso. Se você de verdade quer ser a diferença e fazer a diferença nesse mundo. Olha o que diz, e a gente vai encerrar com esse texto aqui, de Mateus 5. Você conhece muito bem Mateus 5, mas está na versão que eu gosto. Diz assim o texto, Mateus 5, versos 13 a 15. Presta atenção. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus. Vocês não terão mais utilidade, acabarão no lixo. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-lo, tratem de brilhar. Uau! Entendeu? Tratem de brilhar. Tratem de brilhar. Amada, brilha. Leva a cor de Deus ao mundo. As pessoas aí já estão numa escuridão sem enxergar nada.
não é? Só vendo escuridão, preto e cinza e cores tristes de morte. O Senhor quer que você brilhe a luz dele, Ele quer que você leve cor ao mundo. É isso que Ele quer fazer com você. Jesus chamou cada uma de nós para viver uma vida naturalmente sobrenatural. Por quê? Porque, como eu disse, o sobrenatural está aí dentro de você, está dentro de mim. Ele chamou a cada uma de nós para curar, para trazer o reino de Deus à terra, de modo que o que está no céu esteja na terra. É isso que nós lemos, não é? Na oração do Pai Nosso. É o que há no céu que precisa haver na terra. Nós fomos chamadas para fazer isso. A nossa ordem é o quê? É representá-lo aqui na terra. Somos chamados a fazer o que Jesus fez, a manifestar as boas novas por meio de um estilo de vida natural, de sinais e maravilhas. Cada um de nós, não importa o quão comum você possa se sentir, somos chamados a trazer o reino para a terra de formas extraordinárias. Como? Milagres, curas, insights proféticos sobre circunstâncias, sobre vidas e libertação de oprimidos. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em você, a esperança da glória. Nós precisamos mostrar a glória de Jesus através das nossas vidas. É isso que Ele quer fazer comigo, é isso que Ele quer com você. Acredite, é possível fazer isso. Acredite, é possível ser a diferença e fazer a diferença. Porque essa é a vida que Ele conquistou para mim e para você. É isso que Ele quer fazer. Não há nada diferente em mim que não possa estar em você, amada. De verdade, quando eu entendi isso, quando eu virei essa chave dentro de mim, quando eu falei, Deus, eu quero viver para a Tua glória, papai. E não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa o que elas vão falar de mim, não importa. Eu quero agradar o Teu coração. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E constantemente o que eu faço, eu fico sensível à voz dele. E quando ele fala, filha, faz algo, eu vou e faço. Quando ele fala, filha, ora por tal pessoa, eu vou e oro por ela. Eu não me importo com quem está do meu lado. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso levar a glória de Jesus às pessoas. Eu preciso levar as boas novas do reino às pessoas. As pessoas estão clamando para que a gente leve à luz aquilo que está em nós, a gente reflita nelas. Aquilo que está em nós, a gente transborde na vida delas. As pessoas estão clamando. O que adianta a gente ficar aqui se enchendo, se quando a gente sai, a gente não faz nada. A gente não faz a diferença, a gente não marca vidas. Que graça tem? O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para esse tempo. Deixa Ele virar essa chave. De repente, de que quem é você? De repente você está ouvindo essa voz, não é? Quem sou eu para fazer algo? Você é aquela filha amada do Pai, cheia do Espírito Santo, que Ele quer que você faça a diferença, que Ele quer que você reflita Jesus através das suas mãos, através do seu olhar, através do seu tocar. Eu tinha um professor no seminário que ele sempre falava essa frase, eu nunca esqueci. Ele falava, a todo momento nós precisamos falar de Jesus. Não é demonstrar Jesus, perdão. Em todo momento nós precisamos demonstrar Jesus. E se preciso for, nós falamos dele. Porque as nossas atitudes falam muito mais. Ele está em você, Ele habita em você. Então você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Porque esse é o tempo do Senhor para mim e para você. Entende? Dá um basta. Se até hoje você não fez nada, saia daqui com um basta na sua mente. Basta, eu entendi o meu chamado. Eu entendi que eu sou alguém que o Senhor está me provocando e falando para eu fazer alguma coisa. Eu entendi que eu sou colocada em lugares determinados pelo Senhor para ser a diferença, para levar a luz do Senhor Jesus. Você não pode ser igual a todo mundo. Você não pode ser igual ao mundo aí fora, porque senão que diferente vai habitar em você? Como que eles vão querer Jesus se você já está igual ao mundo, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas que eles falam? Não.
Nós somos diferentes, porque nós representamos o céu na terra. Você é representante do céu aqui na terra. Entende? O seu padrão é o céu. Aí eu não tenho mais tempo, mas o padrão de vestimenta também é o céu. Por quê? Porque o nosso padrão é o céu. Qual o padrão nosso das palavras? O padrão dos céus. É um padrão que abençoa, que edifica, que leva as pessoas, não é? Para viver o melhor, que leva as pessoas a conhecerem Jesus. Entendeu? Esse é o padrão dos céus para mim e para você. Então toma uma decisão essa noite de se mover, decida fazer a diferença. É muito bonito falar, eu quero ser a diferença. Decida fazer a diferença. Você sabe como fazer. Eu sei como fazer. Se você precisa de coragem, clame a Ele que Ele vai te dar coragem. Se você precisa de ousadia, pode clamar a Ele que Ele vai te dar ousadia. Porque Ele quer fazer. Entende? Ele quer fazer. Então saia daqui decidida, amada, em nome de Jesus. Decidida a marcar vidas. Decidida a influenciar pessoas. Decidida a viver para a glória dEle, para agradar tão somente a Ele. Decidida, se preciso for, aí na contramão do mundo. Por amor a Jesus. Decida refletir Jesus em todas as suas atitudes. É o melhor que nós podemos fazer nesse tempo. Para discipular essa geração que está vindo. Nós vamos fazer. Nós estamos fazendo. E eles farão coisas muito maiores. Entende? Eu e você estamos ensinando, preparando, discipulando essa geração que está vindo. E como nós estamos preparando? Aí a resposta é sua. Como você está preparando os seus filhos? Como você está preparando as pessoas que estão vindo? Aí é contigo. Aí a decisão é sua. Que Ele quer fazer algo tremendo através da sua vida, eu sei. Porque Ele está fazendo isso com a minha vida. E eu sei que Ele quer fazer com cada uma de nós. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não faz diferença de pessoas. Ele só quer filhos obedientes. Ele quer filhas obedientes. Que digam sim, papai, eu vou falar tudo que o Senhor, vou fazer tudo que o Senhor quiser. Sim, eu estou aqui. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.